Coordenadas esféricas. Então, está aí um ponto no espaço, um ponto x, y, z, marquei as coordenadas no plano x, y, z, e vamos ver, então, o que seriam as coordenadas esféricas desse ponto. Olha, a primeira coordenada esférica é essa que apareceu aí, é o ρ, a distância do ponto até a origem das coordenadas. A segunda coordenada esférica apareceu agora, é o θ, lá no plano XY. É o mesmo θ das coordenadas polares. Veja, se você projetar o ponto P lá no plano XY, aí tem aquela projeção também do ρ, né? E ali tem o θ, que é o θ que seria do coordenada polar daquele pontinho que está lá no plano XY, da projeção de P no plano XY. Terceira, viram aparecer um φ aí? Essa é a terceira coordenada esférica. É o ângulo entre o eixo Z e aquele segmento que vai da origem até o ponto, aquele segmento que te dá o ρ. Essas são as três coordenadas esféricas de um ponto P. Ρ, θ e φ são as coordenadas esféricas do ponto PXY. Eu posso até escrever o ponto, assim como a gente escreve P, X, Y, Z, eu posso escrever, olha ali debaixo do P, posso escrever P de ρ, P, ρ, θ, φ, quer dizer, P, coordenadas cartesianas X, Y, Z, coordenadas esféricas ρ, θ, φ. Tranquilo? Vamos ver, começar a ver alguns detalhes sobre isso, né? Primeiro, nós vamos considerar ρ sempre maior ou igual a zero. Vai ser uma distância positiva, no sentido tradicional de distância mesmo. Quando o ρ for zero, o ponto está lá na origem, né? Conforme o ρ aumenta, o ponto vai se afastando da origem, claro. Θ vai ser considerado de 0 a 2π. É o θ das coordenadas polares, de 0 a 2π ele dá uma volta completa em torno do eixo Z. Observa ali o ponto P. O ponto P lá no espaço. Quando o θ vai de 0 a 2π, esse ponto P vai girar em torno do eixo Z, vai fazer uma volta completa. E o φ, basta considerar de 0 até π. De 0 até π sobre 2, o ponto vai... Com φ de 0 até π sobre 2, o ponto está acima do plano XY. Quando o φ for igualzinho a π sobre 2, a gente vai ter um ponto no plano XY. E quando o φ for maior do que π sobre 2, o ponto está lá para baixo do plano XY, está abaixo do plano XY. Ok? Então, essas são as três variações que nós vamos usar, inclusive quando estiver resolvendo integrais, com coordenadas esféricas. Isso aí a gente tem que guardar. Continuando, existem algumas propriedades entre as coordenadas esféricas que a gente precisa saber. Agora, antes, vou fazer uma perguntinha para vocês. Me diz uma coisa, porque a gente vai precisar enxergar isso. Quantos triângulos retângulos você vê desenhados nessa figura aí? Diga para mim. Tem 4 triângulos retângulos aí, né? Eu vou até falar de uma maneira diferente. Eu vou falar que tem 2 pares. Concorda? Que esses 2 pares, tem um par no plano XY, são 2 triângulos iguais que compartilham a mesma hipotenusa, só aqueles 2 no plano XY. E tem 2 triângulos no plano vertical. Esses 2 no plano vertical também são iguaizinhos, um igual ao outro, e eles compartilham a mesma hipotenusa. Todo mundo vê isso? Em cada par, os triângulos são idênticos e compartilham uma mesma hipotenusa. Tranquilo? Essa visão a gente vai precisar para observar as propriedades das coordenadas esféricas. Podemos continuar? Olha, o primeiro triângulo que a gente vai utilizar vai ser esse azul aí. Repara, ρ é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, tem aquele ângulozinho φ ali, eu posso calcular os catetos usando ρ e φ pela trigonometria. Olha, aquele cateto vertical é ρ cosseno φ.
E aquele cateto lá de cima é Rho seno Φ. Claro? Com isso, a gente já tem uma primeira relação muito importante. Repara, aquele cateto vertical é o Z do ponto P. Então, eu já tenho uma propriedade relacionando coordenada cartesiana e coordenada esférica. Olha aqui. Z da coordenada cartesiana é igual a Rho cosseno Φ das coordenadas esféricas. Essa regrinha vai ser muito útil para a gente. Vamos olhar o outro triângulo vertical, esse marrom claro aí. Vamos analisá-lo, mas aquele cateto lá de baixo, aquele cateto que está no plano XY desse triângulo marrom, eu posso ver a medida dele usando um outro triângulo, o triângulo branco que está aqui no plano XY, esse mais à frente, esse triângulo do ângulo θ. Observa, os catetos desse triângulo retângulo branco aí, do θ, um deles é x e o outro é o y do ponto P. Não são? Exatamente as medidas de x e y das coordenadas de P. O cateto vertical é z. E o cateto horizontal, né, que está no plano XY. Olhando ali no triângulo retângulo, ele é a hipotenusa daquele triângulo de catetos x e y. Então, ele mede raiz de x2 mais y2. Viram lá? Né? O raiz de x2 mais y2 sai do triângulo branco, né? Que tem catetos x e y. Aqui, a gente vai pegar uma segunda propriedade importante. Repara, Rho, triângulo marrom, Rho é a hipotenusa de um triângulo que tem esses dois catetos aí. Um cateto é raiz de x2 mais y2, o outro cateto é z. Se eu usar Pitágoras nesse triângulo marrom, olha, eu vou ter Rho2 igual ao quadrado de um mais o quadrado do outro. x2 mais y2 mais z2. Tá certo? Mais uma relação entre cartesianas e esféricas. Nós temos que guardar essas fórmulas que elas vão ser muito úteis. Certo? Agora, ainda no triângulo marrom, eu vou trocar aquela medida daquele cateto. Ela está correta, é raiz de x2 mais y2. Mas eu vou expressá-la de uma outra maneira. Tirei ela dali e observa. Esse cateto, que está sem medida agora no triângulo marrom, aquele do plano horizontal, ele é igualzinho àquele cateto lá de cima do triângulo retângulo que faz par com ele. Tá vendo? Aquele Rho seno Φ lá de cima, ele se projeta igualzinho lá embaixo. Lá embaixo, você vai ter Rho seno Φ também naquele cateto. Certo? Então, vamos olhar para o triângulo amarelo agora, aquele ali de baixo. Eu posso usar um pouco de trigonometria nele. Repara, ele tem hipotenusa, Rho seno Φ. Tem um cateto x, um cateto y e tem um ângulo agudo ali, θ. Olha, o cateto x, eu posso projetar a hipotenusa sobre ele, a hipotenusa cosseno θ. Olha o que vai dar. Rho seno Φ vezes o cosseno de θ. Isso é mais uma propriedade, mais uma relação. Registrei lá. X das coordenadas cartesianas é Rho seno Φ cosseno θ. A última relação que nos interessa, ainda lá no triângulo amarelo. Lá a gente tem aquele cateto Y, que eu posso pegá-lo por trigonometria. É a hipotenusa vezes o seno de θ, já que ele é o cateto oposto a θ. Então, ele vai medir, ó, Rho seno Φ, hipotenusa, vezes seno de θ. Viu lá? E me dá uma última relação entre essas coordenadas todas. Olha lá. Y das coordenadas cartesianas é Rho seno Φ seno θ das coordenadas esféricas. Essas quatro relações são fundamentais para trabalhar com coordenadas polares, ou coordenadas esféricas, ok?
Então, tem aí uma tela completa. Não, ainda não está completa. Ela vai ficar completa agora, que eu vou puxar aquelas outras relações que a gente tinha encontrado. Agora sim. A tela agora está completa, pelo menos com tudo que a gente falou. Quem quiser tirar um print para ter o registro aí das propriedades essenciais, está tudo resumido aí. Ok? Olha, tem uma figura idêntica a essa, um slide idêntico a essa, só que eu botei sem cores. Se alguém preferir o print assim, sem cores, pode tirar. Eu acho que as cores dão mais, permite a gente enxergar melhor, né? Mas é uma questão de gosto, ok? Vamos em frente? Vamos fazer, então, alguns exemplos. Nesses primeiros exemplos, eu vou deixar aqui do lado aquelas relações todas, que é para a gente poder ir consultando conforme for fazendo os exemplos. Nosso primeiro exemplo vai ser com uma esfera de raio R e centro na origem. A equação dela é muito manjada, é essa daí, né? Então, o que eu quero nesse exemplo é expressar essa equação cartesiana como uma equação em coordenadas esféricas. Então, pergunto, qual seria a equação dessa esfera em coordenadas esféricas? É só usar as nossas relações ali. Olha só, x2 mais y2 mais e2, eu passo direto para esféricas. Olha a última relação lá de baixo. Rho2 igual a x2 mais y2, não era assim? Então, Rho2 igual a R2. Posso extrair a raiz quadrada, não precisa botar mais ou menos aí, porque Rho e R são essencialmente positivos, né? Olha lá, a primeira relação lá de cima, a gente decidiu que ia considerar, né, isso é uma convenção, que Rho seria sempre maior ou igual que zero. R é o raio da esfera, também é positivo, então ficamos com aquela equação. Veja, ficou bem simples, né? Aquela equação de uma esfera de centro na origem e raio R. Uma equação em coordenadas esféricas. Viram? Eu posso até acrescentar algumas observações aqui. No caso de eu estar calculando uma integral, eu ia precisar delas. Repara, nessa esfera que está aí, eu tenho Rho igual a R, mas o θ vai variar de 0 a 2π para dar a volta completa em torno de Z, e o φ vai variar de 0 até π. Então, qualquer ponto dessa esfera satisfaz Rho igual a R e θ entre 0 e 2π, φ entre 0 e π. E se eu perguntasse assim, eu não quero a esfera toda, eu quero só a parte que está acima, sobre e acima o eixo, o plano XY. Eu quero só a parte da esfera, é um hemisfério, né, uma semisfera, a parte que está, que corresponde a Z, valores de Z maiores ou iguais a zero. O que ia mudar ali? Se eu quisesse pegar apenas a parte de cima. Eu acho que o φ vai variar menos, né? Até isso. Exatamente. Eu usaria ali φ de 0 a π sobre 2. Pronto. E 2, sobre 4. Só isso. Π sobre 4 é menos, né? Porque É só o cone, né? Um conezinho. Exatamente. Ok? E se eu quisesse só a parte da esfera que está no primeiro octante? Primeiro octante é quando x, y e z são positivos. Só naquele octante que fica assim de frente para a gente, nesse desenho. Continuaria tendo Rho igual a R. Agora eu ia ter que amarrar mais o θ e o φ. Como é que seria o θ e o φ de um ponto que estivesse na esfera, mas apenas no primeiro octante? Aí eu acho que teria que amarrar o θ também, de 0 a 2 a π sobre 2, né? Θ de 0 a π sobre 2 e o φ E o φ também. continuaria de 0 a π sobre 2, tá certo. Perfeito. Ô, professor, Oi. eu só não entendi uma coisa. Por que o φ ele varia só de 0 a π?
Porque, tipo assim, eu entendo que ele pode ir do eixo positivo aí do y para o semi-eixo negativo, mas e quando ele estiver lá atrás, esse valor de φ não se altera? Não, porque, repara, o θ vai dizer, como o θ varia de 0 a 2π, eu já garanto que o ponto dá a volta completa em torno do eixo z. Então, eu não preciso ir além de π no φ. Quer ver? Quadro. Aqui. Tem até um desenho ali para a gente trabalhar depois. Essa sua pergunta sempre aparece quando a gente dá as esféricas. Sempre. Não tem uma vez na Eu vida, assisti a aula e revi e não consegui entender. não tem uma vez na história que alguém não tenha perguntado. Essa pergunta é comum. O pessoal sempre diz, epá, mas olha só. Imagina que o ponto está aqui. Ele tem um φ, né? Aí ele vem descendo, o φ vai aumentando. Ele vem descendo, o φ está aumentando. Quando ele chegar aqui, o φ já é π sobre 2, não é? Mas o ponto continua descendo, continua descendo, continua descendo. E o φ dele vai aumentando. Ih, sai fora. Ó, quando ele estiver aqui, o φ dele é isso tudo, né? Olha o φ dele. Quando ele estiver cá embaixo, ele vai ter um φ que vai ser isso tudo. Tá dando para ver aí? Acho que eu estava na frente, né? Tá, e eu acho que eu já entendi. Entendeu? Se você quiser passar para o lado de cá, você não É só rodar precisa o aumentar o θ. φ, porque o É só rodar θ o se θ. encarrega de levar esse ponto até lá, porque o θ gira em torno do eixo z, ele vai de 0 a Entendi, 2π. entendi. Então, esse ponto vai girar aqui com o θ. Entendi, professor Tá? Mac. Não precisa Agora eu tô safo. Valeu, professor, obrigado. passar de π. Vamos voltar lá para os nossos slides, então. Vamos mais um exemplo. Agora com o cone. Olha esse cone aí. No outro dia a gente até falou dele aqui na aula, né? Cone z igual a raiz de x2 mais y2. É interessante analisar um pouquinho, só lembrando que a gente já até discutiu isso. Para eu entender esse cone, a maneira mais rápida é achar a interseção dele com o plano YZ. Eu vou fazer x igual a zero. Então, olha só, fazendo x igual a zero, repara, dá z igual a mais ou menos y. São duas retas ali no plano YZ. São essas retinhas, aí no caso semi-retas vermelhas, né? Que estão de acordo com essa equação. O vermelhinho da direita é o z igual a mais y. E o vermelhinho da esquerda é o z igual a menos y. Essas retas são muito manjadas. Por exemplo, a gente sabe que z igual a y, ela divide ali o quadrante em dois ângulos iguais, né? Ela forma 45 graus com eixo y e 45 graus com eixo z. A outra, idem. Quer dizer, aquele ângulo ali é 45 graus, π sobre 4 na linguagem do cálculo, né? Π sobre 4 radianos. Ok? Então, voltemos para o cone agora já com essa informação. Qualquer ponto que tiver nesse cone, se você medir o φ dele, vai valer π sobre 4. Porque o cone, esse cone é a rotação dessa retinha aí em torno do eixo z. Então, aquele ângulo π sobre 4, ele gira junto com a reta. Quando a reta gira em torno do z e gera o cone. Então, qualquer ponto que tiver nesse cone, ele vai ter um φ igual a π sobre 4. Então, eu posso rapidamente dizer o seguinte, sem fazer conta, sem usar propriedades, sem usar essas relações que estão aqui do lado direito, eu posso direto dizer o seguinte, a equação em coordenadas esféricas desse cone é essa aqui, φ igual a π sobre 4. Não é isso? É. Qualquer ponto do espaço que tiver φ igual a π sobre 4 vai estar em cima desse cone. E vice-versa. Qualquer ponto desse cone tem um φ igual a π sobre 4. Então, basta dizer isso que eu amarrei esse cone.
todos os pontos desse cone satisfazem essa equação. E qualquer ponto que satisfaça essa equação está sobre o cone. Ele tem uma equação super simples, é normal, tudo bem. Eu poderia ter chegado nesse resultado usando aquelas três relações ali do quadrado de baixo. X igual a rho seno φ cosseno θ, y igual, z igual. Eu substituiria, que é a maneira normal de fazer para qualquer equação, eu substituiria x, y e z lá na equação do cone por esses valores em função de rho, θ e φ. Aí ia dar uns cancelamentos, ia dar umas continhas. No final, você ia chegar na seguinte conclusão. Tangente φ igual a 1. É um exercício interessante. Eu deixo esse exercício para vocês fazerem. Usando aquelas três relações ali daquele quadrado de baixo, x igual, y igual, z igual, substituí-las lá na equação do cone e fazer as contas. Você vai cortar daqui, cortar dali, não sei o quê, no final fica tangente φ igual a 1. Tem que chegar lá, no tangente φ igual a 1. Tangente φ igual a 1 vai te dar esse aí, o φ igual a π sobre 4. Pode acrescentar ali, né, se quiser amarrar o cone inteiro, né? Rho sempre maior ou igual que zero, o Rho pode assumir qualquer valor, porque aqui no desenho eu tive que terminar o cone, né? Mas o cone sobe infinitamente, né? E o θ variando de 0 a 2π. Tudo bem? Então, vamos ver mais um exemplo. Olha aqui. Uma esfera de raio A e centro 0, 0, A. Olha o desenho dela aí. O centro dela está ali no A do eixo Z. E o raio dela é A também. Então, ela é uma esfera que vai passar pela origem, né? Claro, porque do centro até a origem, a distância é igual ao raio dela. E ela corta o eixo Z lá em cima, vai cortar em 2A, né? Vai dar mais um raio, 2A, né? O plano XY, ela corta apenas naquele pontinho lá de baixo, né? Como é que é a equação cartesiana disso aí? Vocês lembram? Fazer a equação cartesiana de esfera com centro fora da origem? Olha aqui. É assim, é x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, mais z menos z do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado. No caso, o centro é 0, 0A, a equação fica assim. Aí eu vou trabalhar com essa equação. É o processo normal. Eu vou elevar ao quadrado ali, x2 mais y2 mais, aí o quadrado que elevou, z2 menos 2az mais a2. Agora eu vou começar com as simplificações. A2 passa para lá, corta com A2. 2az passa para lá, fica positivo. Aí já ficou mais bonitinho. x2 mais y2 mais z2 igual a 2az. Agora está sob medida para eu entrar com as esféricas. x2 mais y2 mais z2, quem lembra? É ρ2. E tinha uma relação que era z igual a cosseno de φ. Era uma daquelas 4. Então, eu fico com ρ2 igual a 2a ρ cosseno φ. Que, simplificando ali, vai me dar ρ igual a 2a cosseno φ. É a equação em coordenadas esféricas dessa esfera aí. Está vendo aí? Nessa sequência de expressões, a primeira lá em cima, x2 mais y2, blá, 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 é a equação cartesiana da esfera. A última lá embaixo é a equação em coordenadas esféricas da mesma esfera. Nessa esfera, eu vou ter θ variando de 0 a 2π, para dar a volta completa em torno de z, né? E o φ vai só até π sobre 2, né? Porque conforme o ponto vai descendo, um ponto qualquer sobre essa esfera, conforme ele vai descendo, quando chega em π sobre 2, a esfera acaba, né? Ali em π sobre 2, se você olhar na equação ρ igual a 2a cosseno φ,
Quando você fizer φ igual a π/2, vai dar zero cosseno, né? Vai corresponder justamente ρ igual a zero. Vai ser aquele ponto em que encosta na origem. Aquele ponto ali mais baixo da esfera. Esses três casos que a gente fez, né? Essa esfera, aquele cone, aquela outra esfera com centro na origem, são bastante comuns. São casos assim que é bom a gente conhecer, porque eles aparecem muito nos exemplos, nos exercícios. Professor, será que você pode repetir essa parte do π/2? Sim. Imagina um ponto caminhando sobre essa esfera. Conforme ele vai descendo, ele vai se aproximando do plano XY, né? Eu vou fazer lá no quadro. Olha aqui. Eu vou apagar. Olha, espera aí. Então, imagina, o ponto está aqui em cima. Aqui é um φ igual a zero. Digamos, quando o ponto estiver por aqui assim, ó, o φ dele vai ser esse. Ah, sim. Tá? Quando o ponto estiver aqui, o φ dele vale quanto agora? π/4. Agora é π/4, né? Agora ele está em π/4, porque aqui é A, aqui é A. Essa é a reta y igual a x, quer dizer, z igual a y, né? Então, aqui, φ igual a π/4. Vamos imaginar o ponto, continua descendo. Deixa eu tirar o φ daqui. Continua descendo, né? O ponto continua descendo. Ele está vindo. Digamos que ele está aqui agora. Ó, o φ já aumentou mais. O φ agora é isso tudo. Com π/2 ele já vai cobrir tudo. Entendi. Exatamente. Tá vendo? Esse aqui ainda não chegou a 90, né? Esse aqui deve estar uns 75 graus, mais ou menos. Quando ele está chegando perto, aqui embaixo, aí o φ já está quase 90. Aí quando ele vai, o φ vai essa aresta vai gradualmente tendendo a coincidir com o eixo y, né? Pelo menos para os pontos andando nessa circunferência aí. Tá vendo? Ô, professor, então isso se dá porque o φ ele sempre vai partir do... Sempre. A gente vai ter exemplos menos convencionais que a gente vai ter que calcular qual seria essa tangente para saber exatamente o ângulo? Pode Você acredita acontecer. que geralmente... Pode, mas não sai muito disso, não. Esses exemplos de coordenadas esféricas, você usa para esferas, já apareceram em duas posições diferentes, né? Você usa para cones, assim, que podem estar mais abertos ou mais fechados. Eu imagino que se a esfera não passar pelo centro, vai ser um pouquinho mais trabalhoso, né? É, mais trabalhoso. Em geral, a maioria das esferas que se usa aqui, ou elas estão com centro na origem, ou elas estão com centro no eixo Z. Então começa a ficar muito enrolado, sabe? Show. Cones é líquido e certo. Tá? Cones. Cilindros... Se você não tem uma dica da prova, não, de como é que vai ser? Não tenho a menor ideia da prova. Não tenho a menor ideia. A prova é uma equipe de várias pessoas. As pessoas estão ainda reunindo questões. Eu não vi nenhuma questão até agora, ainda nem fiz a minha. Eu vou fazer uma questão, vou propor, né? Ficou encarregado assim, cada um vai propor uma ou duas questões. Então, eu vou mandar para lá 2 questões, mas eu não tenho ideia nenhuma. Eu imagino que vai ser mais ou menos como as listas de exercício. Vai ter dentro da lista de exercício, serve de referência, né? Vai ser mais ou menos tranquilo. As listas, sempre no final, tem uns mais cabeludos, né? Tem uns mais difíceis, uns mais complicados. Mas aí eu acho que vai ter uma média entre exercícios médios, exercícios mais ou menos, mais fáceis, médios. Pode ter lá um mais difícil ou outro. Não sei. Eu não sei, porque eu não vi, tá? Eu não vi. As pessoas ainda estão reunindo, cada um está imaginando suas questões. Ela ficou combinado que até hoje todo mundo mandaria as questões. Eu
Eu vou mandar a minha agora à noite, ainda nem montei, tá? Depois das aulas aqui eu vou sentar e vou inventar uma questão para mandar, duas, na verdade. Tá? Depois da outra aula, né? Tá? É isso. Bom, continuando aqui. Aqui foi, né? Foi, perceberam? O ângulo vem. Quando chega no plano XY, é π sobre 2. E se ele continuar, quando ele encostar no eixo Y lá abaixo, aí ele chegou em π. Ok? Sempre aqui, na origem das coordenadas. Sempre, sempre. Vamos fazer esse exemplo. Aí, durante o exemplo, a gente vai vendo como é que funciona o negócio. Estou imaginando que essa aqui é uma esfera como essa última. É a esfera, centro aqui, digamos, em 2. Então, é a esfera x2 mais y2 mais z menos 2 ao quadrado igual a 4. E esse é um cone com uma abertura bem normalzinha. É aquele z igual a raiz de x2 mais y2. Às vezes, o cone vem multiplicado por uma constante, tipo z igual a raiz de 3, raiz de x2 mais y2. Ele podia vir assim, 3x2 mais 3y2. Mais comum ele vinha assim. Você pode passar para fora ou deixar. Aí a mesma história, você vai fazer x igual a 0, vai pegar a interseção dele com o plano ZY, fazendo aqui x igual a 0, você vai encontrar z igual a raiz de 3y2. Se você quer só ver essa interseçãozinha daqui, você pode pegar, vou subir, tá? Porque acabou o espaço. Se você parar aqui, olha, vai ser z igual a y raiz de 3. Essa de cá, né, do cone. A de lá seria, quando você faz aqui, tem um mais ou menos, né? Mais ou menos, aí y raiz de 3. Mas se eu pegar só essa daqui, basta uma, só preciso uma para analisar o ângulo. Y igual a raiz de 3. Z igual a y raiz de 3. Aí, qual é o ângulo que essa reta forma? Aqui. Aqui é ZY, né? Fazendo o papel do tradicional XY. Que ângulo é esse? O coeficiente angular é raiz de 3. Se esse ângulo é alfa, a tangente de alfa é o coeficiente angular da reta. Então, alfa é 60 graus. Porque aí tem que olhar naquelas coisas. Quando a tangente é raiz de 3, a própria calculadora te dá isso. Alfa é 60 graus, π sobre 3 radianos. Então, seria um mais fechadinho. Esse é o jogo. Às vezes ele vem com um valor. Você pega a reta, interseção com o plano YZ. Isso aqui é o coeficiente angular. É a tangente do ângulo. Vai na calculadora, descobre o ângulo, fim. Esse aqui é o mais comum, né? Porque é o ângulo 45 graus aqui, né? Π sobre 4. É cálculo 2, hein? Então, tá aí. Esse problema é aquele que pede para você fazer coordenadas esféricas. Essa equação aqui em coordenadas esféricas a gente já viu. Vai dar, essa daqui, vai dar ρ igual a 2a cosseno φ. Foi isso que deu? Acho que foi, né? A é o raio. No caso, o raio dessa esfera é 2, né? É o quadrado aqui. Então, olha, vai dar 4 cosseno φ. Foi o último exemplo que a gente fez ali nos slides. O cone, nós também fizemos no slide.
é o φ igual a π sobre 4. Só isso. Esse ângulo aqui vale π sobre 4. Bom, a gente pode resolver usando coordenadas cartesianas, a partir da projeção do sólido aqui embaixo. Isso aqui é uma circunferência de raio 2. Vai ter o mesmo raio da esfera, né? Para cá é o raio da esfera, para lá é o raio da esfera. Então, essa circunferência tem raio 2. Então, montar a integral em coordenadas cartesianas é fácil, mas a fazer a conta depois não vai ser fácil, não. Vai dar uma conta meio enjoada. Polares ajudaria bastante, mas o ideal aí é fazer por esféricas mesmo. Vamos fazer por coordenadas esféricas. Bom, mas em qual integral, né? Nem escrevi a integral. Vamos imaginar que a integral fosse integral tripla sobre esse sólido D. Integral tripla sobre D de quê? Qualquer coisa. X mais Z. Pronto. dV. Nós vamos passar para coordenadas esféricas. X, quanto é X? É ρ, seno de φ, cosseno θ. Aquelas relaçõezinhas que eu dei resumidas naquela página que eu falei para vocês tirarem um print, aquilo vocês têm que ter pelo menos a mão para pegar, né? Ou de cor, ou pelo menos a mão. Não, não é vírgula. Mais Z. Z é ρ cosseno φ. Em termos de integração, não tem nada complicado aí, né? Integral de ρ, integral de cosseno φ, integral de seno φ. Em termos de integração, vai ficar bem fácil. Aqui, para integrar por cartesianas, a gente ia ter que tirar aqui raiz quadrada desse negócio, né? Ia dar uma raiz quadrada de uma expressão meio grandinha. Ia ficar uma cartesiana meio enjoada. Mas, olha, em esféricas, ficou uma expressão simples. Essa aqui era simples também, mas os limites não seriam. E aqui vocês vão ver, os limites vão ser simples também. Agora, quando eu faço a mudança de variáveis, eu tenho que botar aqui um jacobiano. Lembra do jacobiano? Nas coordenadas polares, o jacobiano era R. Aqui, em coordenadas esféricas, a gente já vai ver de onde sai isso. É ρ2 seno de φ. Esse é o jacobiano em coordenadas esféricas. Vamos mostrar ali já a origem dele. E aí, agora eu multiplico. dρ, dθ, dφ. Lembra? Na integral dupla, o dA virava R, dr, dθ, né? Quando a gente passava para polares. Na integral tripla, quando eu passo para esféricas, o dV vai virar ρ2 seno φ, dρ, dθ, dφ. Na hora de integrar, eu posso, talvez, querer mudar, inverter essa ordem, sei lá, dependendo da região. Mas posso escrever assim de cara. Vamos lá. Ρ seria a integral mais interna. Ρ varia de quanto a quanto aqui? Se o ponto estiver aqui, o ρ dele é 0. Agora, ele pode ir subindo, até bater na esfera. Então, nesse sólido, o ρ vai de 0 até quanto? Quanto vale o ρ lá na esfera? Está vendo ali? Então, quando um ponto anda aqui dentro do sólido, o ρ dele vai de 0 até esbarrar. Mesmo que ele venha rente ao cone, ele vem rente ao cone e vai aumentando, pá, até bater na esfera. O ρ dele varia de 0 até 4 cosseno φ. E o θ dele? Quando ele passeia aqui dentro dessa esfera, o θ dele varia de quanto a quanto? 0 a 2π. 0 a 2π. 0 a 2π. Ô, professor, esse valor de ρ aí você tirou dessa expressão que está dado aí, né? Foi da equação. Esse ρ igual a 4 cosseno φ
É a equação da esfera, aquela que a gente fez ainda há pouco ali nos slides. Tá Essa ótimo. esfera aqui virava ρ igual a 2A cosseno φ, né? A gente viu isso lá, onde A era o raio da esfera. Tá ótimo. No caso, o Aí raio o era raio... 2. Está ali no slide anterior, né? Tá ótimo, tá ótimo. Olha lá. E o φ, só falta botar o φ do dφ. O φ vai de quanto a quanto? De 0 a π sobre 2. Não. Cuidado. Não? Não, porque o ponto não pode ultrapassar o cone. Esse sólido está delimitado aqui embaixo pelo cone. Pode crer. Então, ele vai no máximo até bater aqui. Quando ele bate aqui, o φ dele é quanto? Isso sobre 4. Π sobre 4. Viu lá? Isso é a integral dessa função dentro desse... Parece um sorvete, né? De casquinha. Perceberam? dv jacobiano de ρ de θ de φ. É só esse dv vai sempre virar para cá. Aqui onde tiver x, y, z, você vai substituindo por aquelas fórmulas que estão dadas naquela folha naquele slide que eu falei, tira print. Ali naquele slide tem as fórmulas todas resumidas ali. Então, onde tiver x, eu boto a fórmula do x. Onde tiver y, eu botaria a fórmula do y. Onde tem z, eu boto a fórmula do z. Depois é só estabelecer os valores, levando em consideração que são para um ponto que está passeando dentro desse sólido. É o sólido que vai amarrar as limitações do ponto. Por isso que aqui foi de 0 até esse valor. Por isso que aqui foi de 0 até π sobre 4. Entenderam? Vamos ver um pouquinho ali os slides? Está aqui. Ó, olha aqui, dentro do retângulo vermelho, menorzinho, aqui à direita, embaixo. Ρ igual a 2A cosseno φ, a equação para aquela esfera. A gente ali, naquele exemplo, a gente trabalhou só com a parte de cima da esfera, né? A parte que está acima do Z igual a A, né? Para fazer o sorvetinho ali. Claro? Então, mudando de variáveis, né? Qual é a regra? Eu tenho uma integral, f de x, y, z, numa região aí qualquer do espaço x, y, z, eu botei d índice x, y, z, nem precisava, mas só para, né, marcar bem que ali eu estou num espaço x, y, z. Então, como é que vai ser? Eu vou expressar a mesma região, só que usando φ, ρ, θ, φ. Então, eu botei ali d ρ, θ, φ. Quer dizer, agora eu estou na mesma d, só que essa mesma d eu vou pensar em termos de ρ, θ e φ, como a gente fez ali naquele exemplo. E aí vou integrar f. Para integrar f, eu tenho que substituir cada x que aparecer aqui na f, eu substituo pela fórmula do x. O mesmo para o y, o mesmo para o z. Olha aí. A fórmula do x é a primeira ali, ρ seno φ cosseno θ. A fórmula do y é a outra, a do meio, né? E a fórmula do z é aquela última lá. Não tem jeito. Onde tiver x, onde tiver y, onde tiver z, você entra com essas fórmulas, que vão transformar tudo para esféricas. Depois vem o jacobiano. ρ2 seno φ. E, finalmente, dρ de θ de φ, para acabar. Aí, ficam 3 integrais iteradas. Vamos voltar ali no quadro. Repare, aqui no quadro, ficaram 3 integrais iteradas. A gente fazia integrais iteradas com 2 integrais, né? Agora fazendo com 3. A mesma coisa. Primeiro eu faço a mais interna, a dρ. Né? Calcula esse treco aí, depois faço essa dθ, né? Calcula esse troço aí, o que der, faço a última integral de φ. Sempre de dentro para fora. Começa com a mais interna e vai abrindo. Certo?
vamos ver um caso geral, como é que é. Porque mudança de variáveis você pode fazer também para que nem tinha na dupla. Não é tão comum. Lá na lista de exercícios, lá no finzinho, acho que é o último da lista de exercícios da semana, tem uma mudança de variáveis que não, em integral tripla, que não é esférica, é uma outra, nem cilíndrica, é uma outra. Vamos voltar para os slides. Continuando. Caso geral, muito raro de aparecer. Eu estou com f de x, y, z e quero passar para um outro sistema de coordenadas, o VW. Que nem a gente fazia na integral dupla. Teve uma aula de integral dupla que era só fazer esses negócios. A gente passava de xy para um UV. Aí usava o jacobiano, aquela história toda. Vamos ver. Esse caso geral, é claro, ele inclui também as coordenadas esféricas. Esse U, V, W poderiam ser ρ, θ, φ. A fórmula aqui vale para qualquer mudança de variáveis. Eu quero expressar a integral em termos de ρ, θ, φ, né? Primeira coisa que eu preciso, para poder colocar aqui na F, é saber quem são x, y e z em função de U, V e W. Igual a gente fez lá nas polares, nas esféricas. Nas polares a gente fazia também. Na esférica eu substituía x, y, z por suas expressões em esféricas. Aqui eu estou mudando para o VW, eu vou precisar ter essas relações que apareceram aqui no cantinho. Eu preciso ter um x em função de UVW, y, UVW, z. Igual a gente fazia lá na integral dupla, igualzinho, a mesma coisa. A diferença é que aqui tem uma dimensão a mais. Com essas coisas daí, eu vou substituir lá x, y, z pelas expressões, que nem a gente fazia nas esféricas. E aí? Agora entra o jacobiano. Ó, essa é um símbolo genérico para o jacobiano. Muita gente não escreve isso tudo, não, que acho que dá muito trabalho escrever esse negócio todo, a pessoa bota só J, em geral um J maiúsculo. Agora, observa que é o módulo do jacobiano. Na mudança de variáveis, ali, não é só o jacobiano, é o módulo do jacobiano. E aí, dv. dv vai ser du, dv, dw, dw, dv, du, sei lá. Aí você vai integrar de acordo com a região. Essa é a fórmula geral. E o jacobiano, como é que calcula? É totalmente similar, é igualzinho ao de duas variáveis, só que tem uma dimensão a mais. Olha ele aí. Na primeira linha, as derivadas de x com relação às suas diversas variáveis. Segunda linha, as derivadas da segunda variável. Terceira linha, as derivadas da terceira variável. Igualzinho. Se você apagar daí desse determinante a última linha e a última coluna, mentalmente, apaga aí, você fica com o jacobiano da mudança de coordenadas em duas variáveis, da mudança de variáveis da integral dupla. Esse aí só cresceu. É a mesma lógica, só que cresce. Se você agora fizer o seguinte exercício que eu vou deixar para você fazer em casa. Tá vendo isso aí? Imagina que aqui no cantinho direito, né, tem x igual a x de UVW, y igual a y de UVW, z igual a z de UVW. No lugar dessas fórmulas, coloca aquelas expressões das esféricas. X igual a ρ, seno φ, cosseno θ, y igual a ρ, seno φ, seno θ, z igual a ρ, cosseno φ. Pega essas três expressões, coloca aí, e aí leva para o jacobiano. Faz as derivadas, onde U, V e W vão ser ρ, θ e φ. Faz as derivadas, calcula o jacobiano. Você vai achar aquele valor que tinha lá antes, ali. Você vai achar o ρ2 seno φ, quando você fizer o jacobiano. Isso é aquele jacobiano usando ρ, θ e φ no lugar de UVW. E as expressões x, y, z são essas três que aparecem aí na função. Tá aí. Esse é o caso geral. Raro de aparecer, mas pode aparecer.
o mais comum, que esse é figurinha carimbada, costuma 100% das vezes, ou quase isso, aparecer, é o caso das coordenadas esféricas. Ok? Vamos fazer mais um exemplo de esféricas? Exemplo aqui disso é igual ao integral dupla. Vocês podem olhar, tem um exercício lá na lista, né? Como eu falei, e pode dar uma olhada lá, se achar difícil, procura com os monitores, ou nos fóruns lá de discussão, que você vai ter as dicas lá de como resolver. Vamos voltar para o quadro. Queremos calcular uma integral tripla sobre um sólido D, Z, dV. Agora, a questão é especificar o sólido. Eu vou especificar por meio de inequações. Olha só, vou escrever assim. 1 menor ou igual que x2 mais y2 mais z2 menor ou igual que 4. Z maior ou igual que 0. Ou seja, o sólido, seja lá qual for, ele está do plano XY para cima, né? Z maior ou igual que 0. E uma última condição, vejamos, Z maior ou igual que raiz de x2 mais y2. Pronto, voltei para o cone tradicional. Ou melhor, vou botar aquele outro cone que eu tinha comentado ainda há pouco com vocês, só para perturbar mais ainda. Para a gente poder fazer um exemplo interessante, né? Ó, Z maior ou igual que 3x2 mais 3y2. Então, eu quero uma integral tripla de uma função bem simplesinha, para a expressão não ficar grande. Mas vocês têm que ter aquelas fórmulas, né? O sólido está aí. É comum se especificar o sólido assim, por meio de inequações. Vamos lá, vamos entender isso. Essa primeira encrenca aqui. O que quer dizer isso? Repara, x2 mais y2 mais z2 igual a 1 estaria numa esfera de raio 1, não é? Só na parte acima do plano XY, porque nós temos logo em seguida, né? Aqui, né? Está tudo do XY para cima. Então, que é 1, que é 1, que é 1. Aqui é uma circunferência de raio 1. Isso é x2 mais y2 igual a 1. Como é que é x2 mais y2 maior ou igual a 1? Para fora. Menor ou igual seria para dentro. Olha lá. x2 mais y2 mais z2 menor ou igual a 4. Se fosse igual a 4, a gente estaria sobre uma esfera de raio 2. Como é menor ou igual a 4, você está para dentro. Tem o Z maior ou igual que 0, está tudo acima. Tem duas semisferas acima do plano XY. E o que a gente quer é trabalhar entre elas. Ok? Eu vou fazer o seguinte. Primeiro, não, vamos fazer logo tudo. Então, a gente está na região entre as esferas. Imaginou? Quer dizer, na verdade, entre as semi-esferas, né? Que nós estamos somente acima
do plano XY. Aqui já dava um problema legal, mas o enunciado foi mais maroto ainda. Ele incluiu um cone. Se for igual, a gente já comentou, era aquele cone que faz 60 graus aqui. Ou seja, é um cone que tinha uma abertura de 30 graus. Eu comentei rapidamente ali naquele negócio do coeficiente angular da reta, interseção com o plano YZ. Então, eu vou subir aqui um cone, fazendo 30 graus com o eixo Z. A abertura do cone é 30 graus. Para satisfazer tudo isso, eu tenho que estar entre as duas esferas, mas só pegar a parte acima do plano XY, pois igual, ou pode estar sobre o plano XY, mas é daí para cima. E agora tem essa história desse cone aqui. Quando eu estou igual, eu estou exatamente sobre o cone. Quando eu estou maior ou igual, eu estou me permitindo ficar maior ainda, ou seja, eu estou acima do cone. Eu estou dentro do cone. Essa região dentro do cone é o Z maior ou igual àquilo lá. Porque aqui eu estaria com Z igual. Se eu estou com Z maior ou igual, eu subo, fico dentro do cone. Se eu quisesse ficar fora do cone, eu teria que usar menor ou igual aqui, né? Claro? A parte que nos interessa é essa aqui. Tem uma interseçãozinha aqui e tem outra aqui. É meio ruim de ver aqui. Porque aqui a esfera, ela é redonda, né? Então, ela é redonda. Ela tem essa parte aqui. Na verdade, isso aqui seria bocejar. Vê mais ou menos? Mesmo que você não esteja enxergando lá muito bem, dá para a gente montar a integral. A função era só z. Z tem a fórmula. É ρ cosseno φ. dv, eu vou entrar com jacobiano. ρ2 seno de φ. Aí eu posso botar aqui dρ, dθ, dφ. Se eu quiser, depois eu posso até trocar essa ordem aqui. Essa ordem não é uma obrigação, né? Olha lá. Ρ, primeira integral, mais interna aí. Ρ varia de quanto a quanto nesse sólido? Primeira integral. Primeira. O ρ é a distância à origem. A distância de um ponto qualquer aí até a origem está sempre entre 1 e 2. Essa, primeiro aqui uma esfera de raio 1, depois aqui uma esfera de raio 2. Se os pontos x, y, z estão x2 mais y2 mais z2 entre 1 e 4, é porque eu estou entre uma esfera de raio 1 e uma esfera de raio 2. Ou seja, a distância à origem vai ser sempre entre 1 e 2. Ρ varia aí. Porque ρ é a distância à origem. E eu estou entre aquelas duas esferas com centro na origem. Então, qualquer ponto, mesmo que não estivesse aqui dentro do cone, qualquer ponto passeando por aqui, ele estaria sempre nessa situação. O ρ dele, a distância dele ao centro da esfera, estaria entre 1 e 2. Θ. Θ vai estar entre que valores? Esse sólido gira 0 a 2π, né? ele gira todo em torno do eixo Z, né? Então, deixa eu só amarrar mais aqui. Vai de 0 a 2π. E o
Φ. De 0 a 30, né? De 0, aí sempre em radianos, né? Porque aqui, a abertura desse cone é 30 graus, né? Π sobre 6. Então, qualquer ponto que esteja aqui, porque se não tivesse o cone, o φ podia... A diferença que o cone vai fazer aí é só no φ. Se não tivesse o cone, o φ podia ir de 0 a π sobre 2. Mas como tem que estar dentro do cone também, o φ vai de 0 até bater no cone. Esses cones, o que eles fazem é delimitar o φ. Então, vai de 0 até aqui. Aqui é 30 graus. Π sobre 6, né? Sempre em radianos aqui, nas contas do cálculo. Pronto. As integrais são fáceis. Vai ser ρ3, seno φ cosseno φ, né? Relação a dρ vai ser uma moleza de 1 a 2. Dθ, o θ nem aparece aqui, a integral dθ vai ser uma moleza total. E o dφ no final, com seno φ cosseno φ, vai ser fácil também. Professor, Diga. eu não entendi essa função dentro da integral. Qual função? Essa P cosseno φ, P ao quadrado seno φ. Vamos lá. O Z é isso aqui. Deixei o φ de fora. O Z é isso aqui. Rho cosseno φ. Aqui é o jacobiano. Eu mostrei para vocês ainda há pouco. Que quando você faz a mudança de variáveis, Entendi. o dv vai virar isso tudo aqui. Rho2 seno φ e Rho dθ dφ. Que nem lá nas polares, o dA virava R, dR, dθ. Aqui é maiorzinho, né? Porque é 3 dimensões. O dv vira Rho2 seno φ e Rho dθ dφ. Tá certo? Entendi. Obrigado, professor. Nada. Pessoal, é isso aí. Segunda-feira vai ter prova. Mas vamos ter aula assim mesmo. Também não pode abrir mão da aula, porque senão a gente fica atrasado. Todo mundo vai dar aula na semana que vem. Mas a prova deve ficar por 24 horas. Você pode abrir em qualquer momento dentro de 24 horas. Quando abrir, a pessoa que abrir a prova ela vai poder ficar aberta por um certo período, não sei, 2 horas, 2 horas e meia, talvez até 3 horas, sei lá, depende do número de questões. Mas vai ter aula na segunda normal, né? Mas de noite a gente tem nossa aula normal. Tchau, boa noite a todos.